Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao estudo de concentração de soluções. Então, começando por solução, ela sempre corresponde a uma mistura homogênea, em que tem um soluto mais um solvente. Geralmente aí o solvente, ele é que tem maior quantidade, na verdade o solvente precisa estar em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. Então, e nós também podemos ter de três formas, né? Soluções tanto sólidas, que são representadas aí como principal, né? As ligas metálicas. Líquidas, também podem ser líquidas, soluções líquidas, por exemplo, de água mais sal, né, o cloreto de sódio dissolvido na água, é uma solução líquida, ou também pode ser gasosa, uma solução gasosa, que é aí, por exemplo, o ar atmosférico, que tem concentrações aí de nitrogênio, oxigênio e de outros vários gases. Agora, entrando aqui nas fórmulas, nós temos como primeiro lugar aqui a concentração, que ela vai ser igual a massa sobre o volume. Mas você perceber, a densidade ela também é a massa sobre o volume. Então, qual a diferença? É que na densidade, tanto a massa quanto o volume vão ser da solução. Enquanto que a concentração comum, a massa é do soluto e o volume da solução. Agora, o título, ele corresponde a uma porcentagem. Ou seja, se é uma porcentagem, então ele é adimensional. Então, precisa ser massa sobre massa ou volume sobre volume, porque aí as unidades vão se cancelar. Então, eu posso ter um título de massa. No caso, seria a massa do soluto, que seria a parte, sobre o todo, que seria a massa da solução. E eu também posso ter um título de volume, que seria o volume do soluto sobre o volume da solução. Se vocês perceberem, essa relação ela vai ser um número entre 0 e 1, porque a massa do soluto vai ser menor que a massa da solução. Então, vai dar 0, alguma coisa. Então, se você quiser passar para a porcentagem, é só você multiplicar por 100. Agora, a parte por milhão e a parte por bilhão, elas correspondem a uma fração, né, de massas, em que eu tenho por 1 milhão 1 sobre 10 a sexta e aqui 1 sobre 10 a nona. Então, como é que eu encontro? No caso da ppm, partes por milhão, eu tenho 1 miligrama por 1 quilograma. Que quando a gente faz a conversão, né, de miligrama, ele fica 10 a menos 3 gramas. E enquanto que 1 quilo é igual a 10 a terceira gramas. Então, quando eu coloco eu abaixo esse menos 3 aqui para cá, fica exatamente 1 sobre 10 a sexta, que é a partes por milhão. Enquanto que a partes por bilhão vai estar relacionada com 1 miligrama, agora sobre 1 tonelada. 1 miligrama continua correspondendo a 10 a menos 3 gramas, e 1 tonelada corresponde aí a 10 a sexta gramas. Então, quando passa esse menos 3 aqui para baixo, fica 1 sobre 10 a nona. Agora, a concentração molar, ela é a molaridade, que é o mol por litro, ou seja, que é representada aqui por um M, é igual ao número de mols do soluto, né, sobre o volume da solução.
E esse número de mols, ele é o quê? O número de mols é a massa que é fornecida sobre a massa molar dessa substância. Então, nós também podemos concluir que a concentração molar também pode ser calculada pela massa do soluto sobre a massa molar desse soluto vezes o volume da solução. Por último, aqui nós temos a molaridade, também chamada de concentração molar, que ela é mol por quilogramas. Eu tinha até colocado errado, mas eu já corrigi, é mol por quilograma. Então, essa molaridade, representada aqui por um W, ela vai ser igual ao número de mols do soluto sobre a massa do solvente. Agora, sim, nós temos a massa do solvente e ela sempre dada em quilogramas. Agora aqui uma relação que eu posso ter entre as fórmulas aqui que eu já citei, né? É a fórmula aqui da concentração comum sendo igual a 1000 vezes D vezes T. Esse 1000 aqui é se, no caso, a concentração ela me der em gramas por litro e a densidade, que geralmente é em gramas por mililitro. Aí, no caso, para você transformar de mililitro para litro, né? Essa conversão aqui, você multiplica por 1000. Então, como é que eu posso provar para vocês que isso está correto? A concentração comum, ela é o M1 sobre o V. E a densidade é o quê? É a M, que seria o M1 mais o M2, que é a massa da solução, sobre o volume da solução, enquanto que o título, né, claro, em massa, vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, essas massas vão se cancelar, ficando aí, então, a massa do soluto sobre o volume do solvente, que vai ser igualzinho à concentração comum. Outra relação que temos aqui é a concentração comum sendo igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Então, como é que nós chegamos aqui? Como nós vimos, a concentração comum ela é dada pela M1 sobre V. Então, nós vamos aqui isolando aqui a massa do soluto, ela vai ser igual à concentração comum vezes o volume da solução. Enquanto que a concentração molar ela é igual à massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Então, isolando aqui também o Mzinho do soluto, eu tenho que a molaridade vezes a massa molar do soluto vezes o volume. Então, agora igualando, nós temos que igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto vezes o V. Então, você tirando aqui esses volumes, né, cortando, fica C igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Agora, aqui, em relação à diluição de soluções, nós temos tanto um acréscimo de solvente ou uma retirada, né, do solvente. Então, com o acréscimo do solvente, daqui, primeiro caso, acréscimo do solvente, nós vamos perceber aqui uma diminuição da concentração, porque, claro, nós estamos aumentando aí o volume da solução, e como nós já vimos, a concentração ela é inversamente proporcional ao volume. Então, vamos ter aqui um exemplo aqui, em que eu tenho 10 gramas de NaCl, vamos supor aqui, em 100 ml de água. Então, a concentração aqui vai ser de 10 sobre 100, então 10%, né? 0,1 gramas por mililitros. E aqui eu tenho
eu acrescento água, eu vou acrescentar aqui água. E então, vamos passar de 10 gramas de NaCl, agora vamos supor que a gente acrescentou aqui 100 ml. Então, aqui agora nós temos 200 ml de água. Então, essa concentração aqui vai ser agora de 0,05 gramas por mililitros. Ou seja, a concentração aqui, ela diminuiu. Agora, quando eu tenho uma retirada de solvente, eu vou ter aqui, claro, agora um aumento dessa concentração. Então, no primeiro caso aqui, vamos supor que a gente tem 10 gramas de NaCl em 100 ml de água, da mesma forma aqui como tem em cima. E agora eu vou retirar essa água. Para facilitar aqui, eu vou tirar então 90 mililitros, porque aí na concentração final, né, nós vamos ter 10 gramas de NaCl e aqui, como eu tirei 90, então nós temos 10 mililitros de água. Então, aqui, quando a concentração continua sendo 0,1 gramas por mililitros, e aqui agora a concentração vai ser 1 grama por mililitro, ou seja, aumentou aqui a concentração. Agora, uma coisa aqui que vocês podem observar é que a massa do soluto, ela vai ser constante sempre, né? A massa aqui vai ser igual a massa aqui. Então, vamos supor que aqui é a massa 1 e aqui é a massa 2. A massa 1, ela está sendo igual a massa 2. E pela essa fórmula aqui, nós vamos ver que a massa é igual à concentração comum vezes o volume. Então, nós podemos fazer essa relação aqui, que é muito comum em questão, né? Você botar a concentração de 1 vezes o volume do 1 igual a concentração do 2 vezes o volume 2. Da mesma forma, gente, o que vai também ser constante é o número de mols. Então, o número de mols de um é o número de mol do outro. E como nós já vimos, o número de mols, ele, lá naquela fórmula da concentração molar, né, é igual ao número de mols sobre o volume da solução. Então, o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume da solução. Então, aqui nós também podemos fazer outra relação, que é a concentração molar de 1 vezes o volume de 1 vai ser igual à concentração molar de 2 vezes o volume de 2.